Olá, amigos e amigas do esporte, satisfação em reencontrar a todos e a todas que nos prestigiam com sua audiência nesse nosso encontro. É hora de comentar. E vamos aos registros de hoje. Fundado dia 10 de julho de 1943, o Ferroviário Atlético Clube, aqui da capital Porto Velho, capital de Rondônia, completou 80 anos no dia 10 desse mês de julho de 2023. Com as cores do Fluminense do Rio de Janeiro, o tricolor da capital rondoniense comemorou a data prestando homenagens a personalidades que ajudaram a construir a sua história em 8 décadas de existência. O Ferrim, ou o tricolor da Madevia, como a sua torcida o chamava, e o chama ainda, né, quando ia aos estádios, conquistou nesses anos de existência o Copão da Amazônia de 1980, competição que era disputada pelos campeões do Amapá, de Roraima, do Acre e de Rondônia, e conquistou também 18 títulos de campeão rondoniense no período áureo do futebol amador, que era um amador semiprofissional. Isso quando Rondônia era território federal e nos primeiros anos que passou a Estado. Outra notícia bacana, boa de se trazer hoje, é a conquista pelo Esporte Clube Genos, no domingo, agora, dia 23 de julho, do título estadual de campeão sub-13 da temporada de 2023. Competição essa promovida pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Para ficar com o título, o Genos venceu o Clube Atlético de Cacoal por 5-1 em jogo que foi realizado em Vilhena, no estádio Portal da Amazônia. Quem também conquistou título de campeão foi o Saint-Germain de Ji-Paraná. Pelo placar de 3-1, o Saint-Germain venceu o Porto Velho, aqui da capital, no final do campeonato sub-11 e conquistou a taça de campeão da temporada 2023. Um detalhe, com relação aos jogos do sub-11, é bom dizer que eles são realizados em campo reduzido, campo com medidas de 75 por 55 metros, e jogam com bola mais leve, isso para poder facilitar, lógico, o desempenho da garotada. Outro registro de vitória, hoje, que nós trazemos aqui para o nosso encontro, é o do time de handebol feminino juvenil da Escola João Bento da Costa, aqui de Porto Velho, que garantiu vaga para a fase estadual dos Jogos Escolares de Rondônia, o JOE, que vão ser realizados em Cacoal nos dias 3 e 8 de agosto. A equipe do João Bento da Costa, a equipe de handebol feminino, é tricampeã do macro regional de Porto Velho. Na fase aqui da capital, a equipe derrotou o Major Guapindaia pelo placar de 20-13 no jogo final. Sobre o resultado desse jogo e o sucesso do time, Inaldo Lacerda, que é um dos técnicos da equipe, disse que já fazem anos que foi começado um trabalho na escola. E são tricampeões do pré-joé feminino e também do masculino. E que no João Bento da Costa, lá eles fazem atletas, porque, segundo o Inaldo, não existe peneiras para selecionar atletas. Quase ninguém quer praticar a modalidade, segundo o Inaldo Lacerda. E, portanto, essa modalidade é treinada e é disputada no peito e na raça, lá no Colégio João Bento, diz o treinador. Vamos mudar de assunto porque o dia, esta segunda-feira, 24 de julho, é um dia importante para a história do futebol feminino do Brasil. Marcante por quê? Porque o Brasil, não só porque o Brasil estreou com vitória, mas pelo brilho da estrela da atacante Ari Borges, que, mostrando presença na área, nas bolas alçadas, marcou 3 gols e ainda deu uma assistência para Bia Zanerato, a centroavante de quem se esperava que viesse surgir os gols da seleção brasileira. Não porque a Bia Zanerato não tenha se empenhado para fazer gols. Claro que ela se empenhou e muito para fazer gols. Agora, a noite lá onde eles estão jogando, na Austrália, era de Ari Borges. O próximo jogo da seleção vai ser contra a França
E vai ser sábado, dia 27 de julho. O jogo vai ser às 7 horas, horário de Brasília, 6 horas aqui no horário de Rondônia. É bom lembrar que a França vem de um empate diante da Jamaica, empatou em 0-0. Aí você pergunta, mas dá para arriscar? Dá para arriscar dizer que o Brasil tem futebol para ganhar da França, apontada como uma das seleções a chegar à final dessa Copa do Mundo? Bem, pelo futebol que apresentou no jogo de estreia, o time feminino do Brasil, na nossa visão, tem qualidade sim para passar pela França. Comenta-se nos bastidores, inclusive, que o time da Jamaica é bem melhor do que o time do Panamá. Mas, diferente do Brasil diante das panamenhas, as francesas não conseguiram desmontar a retranca imposta pela Jamaica. Portanto, vamos esperar para ver e torcer pelas nossas canarinhas, não é mesmo? Eu, sinceramente, acredito que a seleção do Brasil vai vencer a França. Vai ser um jogo difícil? Vai. Mas vai vencer a França, vai somar mais 3 pontos. E acredito até que vai passar de fase invicta. Não vai perder pontos para nenhuma dessas seleções do seu grupo. Bem, amigos, vamos falar agora do Real Ariquemes. Real Ariquemes, nosso tricampeão estadual, se despediu do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023 com mais uma goleada aplicada, dessa vez pelo Anápolis, que se classificou em segundo no grupo, com 25 pontos ganhos. No grupo do Real, que é o grupo E, se classificaram para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, da 4ª divisão, as equipes do Ceilândia, do Anápolis, do Operário de Vaza Grande e do Brasiliense. Ficaram para trás no grupo, além do Real Ariquemes, União Rondonópolis, Iporá e Interporto. Uma curiosidade nesse grupo E foi a quantidade de gols marcados e de gols sofridos pelas duas equipes que ficaram em 7º e em 8º lugar. Com um ponto a mais que o Real Ariquemes, o Interporto somou 6 pontos, ele ficou em 7º lugar. Porém, marcou um gol a menos que o Real Ariquemes, que ficou em 8º lugar com 5 pontos. Imagine, o Real Ariquemes que sofreu tantas goleadas nessa reta final da competição, marcou 5 pontos, ficou em 8º lugar, porém fez um gol a mais. O Interporto marcou 3 gols na competição. 3 gols na competição. E sofreu, sabe quantos? 47 gols. O Real Ariquemes, em que pesa as goleadas que sofreu, marcou 4 gols. E sofreu 44 gols. Portanto, marcou um gol a mais, sofreu 3 gols a menos. Pode uma coisa dessa? O saldo negativo de gols do Real, portanto, foi menor que o saldo de gols negativos do Interporto. São os números do futebol, não é verdade? Vamos falar agora do Rondoniense Sub-20, a próxima competição que nós vamos ter aqui no estado, promovida pela Federação Rondonense de Futebol. Competição essa que os próprios clubes e o Departamento de Competições da Federação chegaram a uma conclusão de que deveria ser realizado agora, antes da realização do campeonato da 2ª divisão, que vai apontar quais os clubes que vão ascender, vão subir para disputar a Série A de 2024, numa vaga restante que sobrou aí do rebaixamento. Sobrou não, uma vaga do rebaixamento do Rondoniense Social Clube e outra vaga que é por até então, do União Cacoalense, que até agora não confirmou a sua participação na competição. Então, nessa segunda-feira, 24 de julho, aconteceu a reunião do Conselho Arbitral dos clubes que vão disputar o Campeonato Rondoniense Sub-20 da temporada 2023. E as surpresas quais foram? Uma nem é tanto surpresa. As surpresas são a ausência do Real Ariquemes na disputa, já era de se imaginar pela crise que enfrenta o Real Ariquemes. Agora, a surpresa mesmo é a presença do Rondoniense Social Clube. Por quê?
porque até então o Rondonense Social Clube não figurava entre os clubes que iam disputar o campeonato, enquanto que o Rolim, o Real, figurava entre as equipes que iam disputar o campeonato, pelo menos manifestou o interesse, mas não está inscrito. Quais são as equipes que vão disputar? 6. O Rolim de Moura, Esporte Clube, da cidade de Rolim de Moura, o Porto Velho, o Rondoniense Social Clube, o Gi Paraná, o San Germán e o Atlético de Cacoal. Pode considerar também, como surpresa, a ausência do Guaporé. O Guaporé que fez uma boa campanha, inclusive, esse ano. Então, essas 6 equipes, repetindo, Rolim de Moura, Porto Velho, Rondoniense, Gi Paraná, San Germán e Atlético Cacoal, são as equipes que vão disputar o título e a vaga para a Copa São Paulo. As equipes foram distribuídas em 2 grupos, sendo um grupo formado pelo Rolim de Moura, o Porto Velho e o Rondoniense, e o outro grupo formado por Gi Paraná, San Germán e Atlético de Cacoal. Os dirigentes decidiram, junto ao Departamento de Competições da Federação, que na primeira fase os jogos serão de ida e volta nos grupos, classificando as 2 equipes melhor colocadas em cada grupo. Essas equipes passam para a fase semifinal, onde haverá um cruzamento olímpico, aquele cruzamento primeiro versus 4, segundo versus terceiro, com jogos de ida e volta entre as equipes. Aí classificam-se para a final 2 equipes, que também vão se enfrentar em jogos de ida e volta. Ou seja, primeiro contra quarto, depois do jogo de volta, classifica um, segundo versus terceiro, depois do jogo de volta, 2 jogos, classifica outro. Então, os 2 finalistas também disputam o título em 2 jogos de ida e volta. Uma pergunta sobre essa competição, ainda sem resposta, é a seguinte: o vice-campeão terá vaga na Copa São Paulo? Até agora eu só ouvi falar que vaga para a Copa São Paulo está garantida apenas para o campeão sub-20. Embora haja 2 vagas, acredita-se que o vice-campeão terá a segunda vaga, poderá ter a segunda vaga, mas só se falou até agora em vaga para a Copa São Paulo no campeão sub-20. Chegamos ao final do nosso encontro e esperamos que vocês tenham gostado dos assuntos que selecionamos. Se gostaram, curtam, dê um like, compartilhem com seus grupos, porque isso ajuda muito ao canal. Até o nosso próximo encontro, é hora de comentar, e uma ótima semana para todos e para todas.